palavra. 1 Pedro 5:8. Primeira Pedro 5:8. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém. Queria abrir em Lucas 12, verso 1. Lucas 12, verso 1. Quero pegar só a conclusão do versículo, que diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Há muitos anos atrás, eu comecei a escutar essa palavra que Jesus, o Senhor, falava: cuidado com o fermento dos fariseus. Eu ficava pensando o que o Jesus queria dizer com isso, né? Porque ele usava essa linguagem alegórica, figurada. Fica difícil para a gente discernir exatamente o que Jesus quer nos ensinar. Mas aí eu comecei a pensar: fermento. Eu sei que fermento tem o flash, tem o royal, né? Tem dois. E eu comecei a pensar: o que o fermento é usado no pão, né? Aí eu passei um dia numa padaria e comecei a observar o pão, né? E aí um dia eu comprei o pão e observei aqueles pão cacetinho, você conhece, né? Aqueles pão são grandes, são bonitos, quando você olha na padaria assim, aí você leva para casa. Aí você senta na mesa para fazer o teu lanche, você passa a faca nele, é só vento, só ar lá dentro. Né? Porque a fórmula original do pão é só farinha e água. Não se deve misturar mais nada no pão. Isso foi uma ministração do Espírito para o povo judeu. Não pode ter fermento no pão do judeu, porque o fermento é um elemento que adultera a verdade, engana as pessoas. Ele não nutre, ele não é alimento, mas ele faz inchar e crescer, ficar bonito por fora, mas sem a verdade por dentro. Amém? Então, usando essa expressão, você muitas vezes pode passar numa padaria, botar numa vitrine um pão sem fermento e um pão com fermento. Obviamente você vai pegar o sem fermento para levar para casa, porque o que não tem fermento é feio, tem uma péssima aparência, ele é concentrado. Amém? Hoje em dia o mundo está assim. Se tu apresenta Cristo e apresenta o diabo, todo mundo pega o diabo. É ou não é isso, irmão? Nós sabemos a luta, a dificuldade que todos nós que conhecemos Jesus, que é o único poder do universo, é o único que pode mudar o curso da vida de uma pessoa, abençoar uma pessoa, salvar uma pessoa, curar uma pessoa, transformar uma pessoa. É só Jesus, a gente sabe disso. Não tem nada no mundo, nada em lugar nenhum que possa fazer uma pessoa ter sucesso, ser satisfeita, ser feliz e ser vitoriosa eternamente. É só Jesus. Nós sabemos disso. Aprove a Deus colocar sobre Jesus esse poder de fazer essas coisas. Mas quando a gente leva ele para as pessoas, a pessoa olha para o pão cheio de fermento, pega o do fermento. E a Bíblia diz: ele não tinha aparência nem formosura.
A Bíblia é bem clara. Mas ele tem a consistência da divindade, entende? Do poder da autoridade. Para todos que correrem para ele, ele vai mudar a vida. Ele vai transformar aquela pessoa. O que será o fermento? O fermento não está só no mundo, não. O fermento está dentro da igreja também. O que significa o fermento? Nós sabemos que os fariseus eram os homens da religião, eram os pregadores de Deus da época, eram os que pregavam a palavra, eram os que ensinavam a palavra, eram os defensores do ministério do Velho Testamento, eram os ministros do Velho Testamento. Mas Jesus disse: cuidado com o fermento deles. E disse que tipo de fermento é? A hipocrisia. O que é a hipocrisia que Jesus quer ensinar? Eu também pesquisei muito tempo isso. E um dia eu estava estudando o fermento e a hipocrisia, as duas coisas, e cheguei a uma conclusão pelo Senhor de que a hipocrisia é conhecer uma verdade e não vivê-la. Essa é a definição da hipocrisia. Porque os fariseus pregavam a verdade. E tudo que eles pregavam era a verdade. E tudo que eles conheciam era a verdade. Mas quando chegava na hora de mostrar, através de sua conduta, seu comportamento, as atitudes, eles não tinham a verdade. Então, esse diferencial configura a hipocrisia. Então Jesus diz: tem fermento neles. O que eles pregam, o que eles falam, é a minha palavra. Mas o que eles fazem não é a minha palavra. Como eles vivem, não é assim como a minha palavra ordena. Então, eles colocavam pesados fardos sobre as pessoas que eles ensinavam a viver aquilo que eles ensinavam. Mas eles não viviam aquilo. E não queriam nem viver aquilo. Então, o fermento tem um objetivo dentro da igreja. Quando ele é colocado dentro da igreja. E o diabo não se materializa aqui com cauda, com guampa, para trazer fermento. Ele usa as pessoas que estão na igreja para trazer o fermento. Porque ele engana uma pessoa, persuade uma pessoa, influencia uma pessoa para colocar uma doutrina que venha minar o progresso da obra de Cristo naquele lugar. Que venha amarrar o avanço da salvação nos irmãos, na edificação da igreja. E por isso que todos nós temos que nos cuidar do fermento. Porque qualquer um aqui está sujeito a receber uma dose de fermento. Ninguém está livre. Jesus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Então o fermento visa estrategicamente, pelo espírito do ocultismo, que é Satanás, de travar a obra de Cristo. Como é que ele faz isso? Ele pode fazer isso dividindo os irmãos na igreja. Quando um fermento entra na igreja, e o fermento é muito parecido com a verdade, muitos irmãos começam a crer na verdade, ou outros acham que a verdade que eles estão já não é bem assim como está sendo pregada. Então eles distorcem um pouco e eles pegam fatos, eles pegam evidência de que eles estão com a razão, eles pegam versículos para testificar. Os fariseus eram assim. E o diabo usava muito a palavra de Deus quando tentou Satanás, tentou Jesus no deserto, lembra? Então os fariseus usam só a palavra para enganar.
E eles podem nos usar para enganar também facilmente. Amém? Porque o diabo entende melhor da Bíblia do que nós, eu quero dizer para você. Muito melhor. Conhece muito mais do que nós. E ele sabe quais são os pontos de fraqueza dentro de nós para nos enganar. Ele sabe que tipo de pensamento ele vai colocar na nossa cabeça para nos tirar do caminho da verdade puro e genuíno de Cristo. Então nós temos que estar bem cuidadosos. Então o sintoma do fermento é a hipocrisia. Se a gente quer fazer um laudo sobre se tem fermento ou não num lugar, tem que olhar o que dizem, o que pregam e o que fazem. Tem que examinar essas coisas. E se a gente achar diferenças, temos que purificar através da palavra, através de Cristo, que é a única coisa que pode purificar a igreja. Amém? Nós temos que viver genuinamente como Cristo quer. Veja bem, a tônica na igreja é Jesus sendo exaltado e glorificado verdadeiramente, e nós sendo cada vez mais humildes e servos verdadeiramente. Se isso não está acontecendo numa igreja, tem fermento. Tem fermento. Se você vê fuga de glória para a comunidade, para alguma pessoa da comunidade ou para algumas pessoas da comunidade, ali tem fermento. Porque o fermento sempre visa roubar a glória de Deus. Porque quando uma comunidade rouba a glória de Deus, Deus vai contra aquela comunidade e Satanás atinge os seus objetivos. Porque faz Deus julgar aquele povo. Amém? Então, os nossos olhos naturais não tocam essas coisas que eu estou falando. Só um homem consagrado consegue discernir essas coisas. Veja bem que no aspecto natural, onde os nossos olhos estão vendo os pães na vitrine, nós nos enganamos. Ninguém vai pegar um pão sem fermento, porque ele é chato, é amassado, ele é feio. E o com fermento é robusto, é dourado, é grande, mas mete a dentadura, só sai vento lá de dentro. Amém? Então nós temos que cuidar. Amém?